noite, quem esteve presente, foi algo assim maravilhoso. Nós louvamos a Deus por aquilo que o Senhor tem feito. E nós temos compartilhado com vocês uma porção da palavra do Senhor, falando sobre as gerações, não é? Você que tem acompanhado nas quartas-feiras principalmente, e hoje eu quero falar sobre o preço do pecado, o preço do pecado, o preço da rebeldia contra Deus. A gente tem que entender isso, que as nossas falhas, os nossos pecados pagam salário. Sabiam disso? Você que gosta de receber teu salário aí no fim do mês, pecado paga salário, e paga salário muito alto. Então, meus amados, a gente tem que ter muito cuidado em levar as coisas de Deus a sério. Ser um crente em Jesus pesa sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande. Eu, sempre que dava aula, eu dizia para os meus alunos, quando eles estavam concluindo o curso, eu dizia assim: olha bem, vocês agora são formados, vocês têm um diploma, esse diploma traz um peso enorme sobre os ombros de vocês. Está entendendo o que eu quero dizer? Quando você tem uma formação, as pessoas vão te consultar, vão cobrar de você que você saiba de tudo naquela área. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, decide segui-lo, pesa sobre os seus ombros um peso muito grande de responsabilidade. E nos dias que nós estamos vivendo, na geração que nós estamos vivendo, as pessoas não têm levado Deus muito a sério. Isso é uma verdade quase que generalizada. E nós precisamos considerar isso, porque o povo de Deus, a nação de Israel, que foi escolhida por Deus, Deus permitiu que aquele povo sofresse muito, porque não o levou a sério, brincou com Deus. E nós, se não levarmos Deus a sério, nós podemos colher consequências desastrosas na vida da gente. Já falamos sobre vários textos bíblicos, eu quero que você abra agora em Jeremias. Jeremias no capítulo 24. Jeremias 24. Olha o que esse texto da palavra de Deus começa a nos dizer. Jeremias é considerado o profeta chorão, por isso que tem as lamentações de Jeremias, porque ele chorou muito por causa do pecado do povo. Meus irmãos, os pastores que estão aqui me ouvindo sabem disso, como a gente sofre, como a gente como pastor sofre, você não tem noção. Sofre por pregar e ver que as coisas não acontecem. Você sabe o que me consola? E serve para os pastores que estão me ouvindo. Sabe o que me consola? O que me consola é Noé. Noé não. Noé. Porque ele pregou quanto tempo? 120 anos. E ninguém deu ouvido. Então serve para os pastores. Consola o coração. Ele pregou 120 anos e só conseguiu salvar a família dele. E olha que na família dele ainda teve uns perdidos ainda. Mas a melhor coisa seria, sabe o que? Se você ouvisse e fosse para casa dizendo: eu preciso mudar, eu preciso colocar isso em prática. E lamentavelmente, nas igrejas em geral, a gente vê pouca mudança. E olha o que acontece. A nação de Israel
era uma nação privilegiada. Deus falava com aquele povo através dos profetas. Deus orientava, Deus exortava, Deus ensinava o caminho. E o povo sempre rebelde, sempre rebelde, sempre rebelde. Aí vinha os castigos, quer dizer, o pagamento, né? Pagamento do pecado. E olha, o pagamento para muita gente, às vezes, ele é alto. É doloroso, é um preço alto. E nós vemos aqui o seguinte, se você ler a partir do capítulo 22 de Jeremias, você vai entender melhor a história. Porque o profeta ouve de Deus e vai orientando o povo. Vai orientando o povo. Olha, vocês precisam seguir o caminho do Senhor. Vocês não podem aceitar as crenças dos pagãos. Vocês não podem adorar os seus deuses. Ele vai orientando. Se vocês não ouvirem a minha voz, não obedecerem, vocês vão sofrer punições. E o povo nem aí. Povo nem aí. Quando chega no capítulo 24, olha o que diz, logo no início. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos. Ele tem uma visão, 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Os líderes de Judá e os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos de outro cesto eram ruins e intragáveis. Ele tem uma visão de 2 cestos. Um cesto com figos bons, um cesto com figos apodrecidos. Sabe a que referência é essa? A nação de Israel, que hoje poderia ser dito às igrejas de uma forma geral. Aqueles que levam Deus a sério, aqueles que brincam com Deus, que não o levam a sério, figos bons e figos maus. Aí quando chega no versículo 8, olha o versículo 8. Mas como os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os seus sobreviventes de Jerusalém, tantos que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu vou falar numa outra mensagem sobre estes que foram para o Egito. Porque, na verdade, esse texto de Jeremias, ele está se referindo àqueles que não obedeceram a Deus e que sofreram como consequência a punição do cativeiro na Babilônia. Ele está falando sobre esses figos ruins, mas um grupo daqueles fugiu lá para o Egito, e sobre isso eu vou falar no outro momento. Agora, quando chega no capítulo 25, que eu estou só destacando alguns versículos, abra a tua Bíblia aí ou acesse a tua Bíblia, capítulo 25 de Jeremias. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vejam vocês que Jeoaquim foi levado para o cativeiro na Babilônia. Os figos ruins foram para o cativeiro, foram sofrer. Um povo que Deus escolheu para ser bênção, um povo que Deus separou para ser próspero,
Esse povo foi viver cativo na Babilônia. Pula lá para o versículo 8 de Jeremias 25. Olha a profecia de Jeremias sobre aquele povo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras. No capítulo 22 ele começa a exortar o povo para ouvir a palavra do Senhor. Agora ele está no capítulo 25 dizendo: vocês não ouviram. Como eu falei, né? Parece, olha, eu estava ouvindo uns depoimentos de alguns judeus que não creem em Jesus, e aí eu me lembrei do texto bíblico que diz que os judeus têm como um véu posto sobre o rosto e eles não são capazes de entender a palavra. Irmãos, amigos, parece que nos dias de hoje tem pessoas como um véu, tampando a visão e como um tampão de ouvido, tampando os ouvidos. Você fala, Deus está falando, mas não faz a menor diferença. Muitos judeus hoje não creem em Jesus, está tão claro na Bíblia, mas eles têm como uma venda nos olhos, tampões nos ouvidos. E este povo aqui fez o mesmo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e olha, e o meu servo Nabucodonosor era um pagão, rei da Babilônia, mas Deus diz: ele vai me servir. Ele vai me servir para punir vocês. Convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e o trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Da mesma forma que quem obedece a Deus é abençoado, quem desobedece recebe as maldições. Basta ler Deuteronômio no capítulo 28. Eu proponho para vocês essas bênçãos e essas maldições. O que vocês escolhem? Então, pesa sobre nós um peso muito grande. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Bíblia, conhecemos o Deus da Bíblia. E foi uma tragédia naquela nação por causa da desobediência. Continuo no versículo 10: darei fim às vozes de júbilo e de alegria. Não vai ter mais alegria, o povo vai ficar triste. As vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias, toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. O profeta Jeremias está dizendo para o povo da parte de Deus: vocês vão para o cativeiro e vão ficar 70 anos. E como nós sabemos através do profeta Isaías, e depois vamos fazer menção ao que ele diz no capítulo 45, cumpridos os 70 anos no cativeiro, Deus libertou aquele povo. Veja como a palavra de Deus se cumpre. Jeremias, ele está falando muito antes do acontecimento. Vocês vão para o cativeiro na Babilônia por causa da desobediência. Porque Deus, muitas vezes, quando a gente não entende a palavra, quando a gente não obedece, aí tem que tomar uma chicotada, não é assim que faz com as crianças? E Deus permite, amado, permite.
Muitos crentes às vezes, mas por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Faz uma retrospectiva, como é que é a tua vida com Deus. Há 3 fatores. Ou você está levando umas chibatadas, porque Deus está permitindo o diabo te chicotear para ver a tua firmeza na fé, ou você é uma pessoa que tem transgredido a lei de Deus e aí vem as consequências, ou Deus está te provando até onde você aguenta, até onde você vai, porque tem uns fraquinhos que apertou um pouquinho e já espirra. Então a gente tem que fazer uma retrospectiva para ver, eu me enquadro em que situação aqui? Eu continuo o texto da palavra do Senhor, Jeremias 25:11. Toda esta terra, reforçando o que eu acabei de ler, se tornará uma ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem, olha a profecia, quando se completar os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa da sua iniquidade, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Todos nós sabemos, e eu já preguei várias vezes aqui, sobre os impérios que dominaram o mundo. A Babilônia era um grande império que dominou o mundo, invadiu a nação de Israel pelo menos 3 vezes. E na última vez destruiu o templo, destruiu o muro, e as casas foram incendiadas, o povo foi levado escravo, cumprindo essa palavra aqui. Foi terra arrasada. Israel virou uma terra arrasada, por completo. Então, a palavra do Senhor se cumpriu. A palavra do Senhor se cumpriu e ela se cumpre. E nós sabemos que a Babilônia, como um grande império, depois ela foi punida, porque foi um império que, mesmo Deus permitindo que o povo fosse para o cativeiro, maltratou o povo no cativeiro. E nós sabemos que os medos e persas dominaram a Babilônia, e aquele império grandioso foi destruído. Então a gente percebe o seguinte, que aquilo que às vezes para nós é impossível de acontecer, para Deus é coisa fácil. Por isso o profeta já disse sobre tudo que aconteceria muito antes. Muito antes. Olha o que diz o texto seguinte: cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo que está escrito neste livro, e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Conforme as suas ações e as suas obras. Nada passa impune diante de Deus, amados. Os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra. Infelizmente, as pessoas só quando estão experimentando um momento difícil é que elas se lembram de Deus. Mas você tem que agir preventivamente, para não sofrer as consequências. Se você é um crente em Jesus, você tem que ser o melhor crente. Como eu costumo dizer, ninguém tem que ser melhor do que o outro, mas tem que ser o melhor que possa ser, em todas as áreas. E como crentes, principalmente. Eu quero que você pule agora para o capítulo 26. Como eu falei, eu estou vendo apenas algumas partes, não é? Jeremias, quando ele faz essas profecias, se você ler esse capítulo 26, você vai ver o seguinte: o povo não aceita não. Tanto o rei como seus assessores, pelo contrário, eles se voltam contra Jeremias, por causa das palavras que ele estava dizendo. Que o povo iria para o cativeiro, que o povo ia para a escravidão e ia sofrer muito.
E Jeremias, inclusive, foi muito injustiçado como profeta de Deus. Quando chega aqui no capítulo 26, o verso 6, olha o que o Senhor disse: então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Uma terra que Deus chamou de terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, um povo escolhido, mas que agora está sofrendo terrivelmente por não ter levado Deus a sério. Versículo 9, olha o que acontece. Porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló, e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Todos se voltaram contra Jeremias, porque, como acontece nos dias de hoje, as pessoas não gostam de ouvir verdade, não é? Quando você fala uma verdade para a pessoa, que às vezes dói, a pessoa se volta contra você. E não foi diferente, todos se voltaram contra Jeremias, porque ele disse: olha, por causa do pecado de vocês, o salário será alto, o templo vai ser derrubado, a cidade vai ser destruída. Versículo 11, e os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetiza contra esta cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Tristeza, né, amados? Pastor, quando está aqui à frente, amados, pode aparentemente ser uma pessoa qualquer que está falando, mas está sendo boca de Deus, para falar, despertar. Pastor de verdade não está aqui para atacar ninguém, para dar chicotada a ninguém, mas às vezes a própria palavra é dura para muitos, e a tendência é não receber bem. O povo não recebeu bem as palavras de Jeremias, quando ele falou da parte do Senhor: vocês têm que se arrepender, voltar para Deus, porque senão esse templo vai ser destruído, a terra vai ser arrasada. O povo se voltou contra ele. Não, ele está profetizando contra nós, Deus não vai fazer isso nunca. Você já não ouviu pessoas dizerem: Deus não vai fazer isso, Deus é amor, Deus não vai fazer isso. E as consequências vêm e as pessoas não sabem por quê. Versículo 13, agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Nossa atitude pode mudar as sentenças que Deus tem decretado contra as nossas vidas. A nossa atitude, amado. Se a gente mudar o nosso posicionamento, a nossa maneira de ser, de viver, esta geração tem sido uma geração rebelde, que tem se afastado de Deus. Eu já fiz aqui, não é? Uma colocação para vocês, desde o início até a chamada geração alfa hoje, cada geração, o que experimentou, o que tem experimentado, e cada vez, se você fizer um retrospecto, você vai ver cada vez mais as pessoas se afastando de Deus. Você olha para os seus avós, olha para os seus pais, se eles eram crentes, tementes a Deus, como eles eram, você olha para si mesmo, olha para os seus filhos, e se tem netos, olha para os seus netos. Raramente você vai ver uma melhoria de pessoas das gerações futuras no que diz respeito ao temor a Deus. A minha mãe, nesta segunda-feira,
fez 99 anos, nós nos reunimos com ela, meus irmãos, e a única irmã que ela tem, e a gente ficou ali por longo tempo, rememorando, trazendo à memória a influência dela na nossa família. E a gente ficou lembrando como era na nossa adolescência, na nossa juventude. Entre gargalhadas e lágrimas, a gente falou de tanta coisa boa do passado que vem à mente da gente e enche de alegria. Minha mãe era de uma comunidade em Mar de Espanha, que ficava a 6 quilômetros de distância. Então minha tia estava lembrando quantas vezes iam a pé de manhã, voltavam depois do culto, iam à noite, voltavam e iam descalços. Minha tia ainda estava falando, as mulheres iam de vestido, mas tinha que usar talvez o que a maioria nem sabe hoje, a anágua, engomada. Tem alguma mulher que lembra disso? A anágua engomada? Ah, tem umas ali desse tempo, né? Tinha que engomar para fazer pose no vestido, engomava, ficava durinho por baixo. Aí ela dizia, ia todo mundo a pé, levava o calçado numa bolsa, um paninho, quando chegava na entrada da cidade, tinha uma biquinha d'água, ia lá, lavava os pés, enxugava, calçava para chegar na cidade. Que belas recordações. E aí eu ainda falei, porque eu morei muito tempo lá com meus avós. Tinha uma congregação, lugarejo chamado Belém, ficava lotada de gente. O pessoal das roças e tal, ficava lotado. E a minha tia falou, aquela congregação, tudo ali mudou, não pertence mais a ninguém que morava lá. Mas aquela congregação foi preservada, está lá como um marco, a Prefeitura de Mar de Espanha conservou aquela congregação. Que boas recordações de você ver que você deu o melhor para a obra do Senhor. Jeremias está dizendo àquele povo, olha, vocês têm a oportunidade de se arrependerem. Se vocês se arrependerem, o Senhor, Ele vai cancelar todas essas palavras que Ele me deu. Todo projeto do mal, amado, pode ser anulado contra a tua vida, contra a tua família. Mas depende da nossa atitude. A nossa atitude. Nós podemos influenciar positivamente as gerações futuras. Mas depende da nossa dedicação, depende de levarmos a Deus muito a sério. E isso vai exigir de nós um envolvimento maior. Envolvimento com a palavra, envolvimento com a oração, envolvimento com a obra do Senhor. Porque uma igreja, como a nação de Israel, Deus constituiu aquela nação, e muitas pessoas às vezes nem aceitam muito bem isso, que Deus tenha tido uma nação. Mas sabe que Deus constituiu aquela nação? Porque Deus já sabia que o povo não acreditaria nele. E o povo se tornou politeísta. E Deus então escolheu aquela nação para mostrar ao mundo que existe um único Deus verdadeiro. Por isso a nação de Israel é monoteísta. Porque esse era o propósito daquela nação. Mostrar ao mundo que existe um único Deus verdadeiro. Jesus vem e institui a igreja. Com que finalidade? Com que finalidade? Jesus institui a igreja para mostrar ao mundo que tem um único Salvador e o seu nome é Jesus. Essa é a missão da igreja.
Essa é a missão da igreja. A nação de Israel, apesar de ser monoteísta, mas não aceitou o Messias, falhou. A igreja não pode falhar na sua missão. E se a gente fizer uma análise geral, tem falhado na missão de mostrar ao mundo que existe um único Salvador, Jesus Cristo. Que a gente possa entender isso. Nossa missão, o mínimo, não é? A gente estar na igreja, a gente participar de algum ministério, sustentar a obra, mas, amados, a nossa missão é testemunhar de Jesus. A gente não pode falhar nisso. Se a gente falhar, as consequências caem sobre nós. Porque Deus, Ele não quer que as pessoas se percam. Muitos se perdem. Mas se nós fôssemos mais efetivos no cumprimento da missão, a gente salvaria muito mais gente. Que Deus possa nos abençoar nesta hora e que Deus possa iluminar a nossa mente para a gente entender isso. A nação de Israel tinha uma missão e falhou. Nós temos uma missão, temos falhado, mas há tempo da gente acordar. A maioria dos crentes em todas as igrejas, depois de convertidos, eles até vão à igreja, mas não há muito mais por parte de cada um aquele desejo de evangelizar alguém, de convidar alguém, de salvar alguém. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Neste momento, nós vamos dar oportunidade para você participar do sustento dessa obra. Nenhuma obra é feita sem recursos financeiros. E a obra da evangelização, ela também é feita e precisa de recursos. E nós estamos num período de desafio, que é o período de construção do nosso templo. E para mim, que sou pastor da igreja, não é fácil, cada semana um desafio com as contas que a gente tem que pagar, não é? E os recursos estão com você. Não está no governo, não está em pessoas não crentes, está com a igreja. E nesse momento você terá essa oportunidade. Se você quiser um envelope, levante a tua mão. Se quiser usar o cartão magnético, levanta a tua mão também. Nós temos ali a maquininha para você fazer a tua contribuição. E aí na frente da cadeira tem o QR Code, que você pode fazer a tua contribuição. No telão também vai aparecer. E quem vai contribuir com o envelope pode vir aqui à frente, né, trazer a sua contribuição. A maioria contribui com Pix, mas se você for dar alguma oferta em cédula, em moeda, você pode trazer aqui à frente. E quem fez aquela aliança que o Barreto falou, vai trazer aqui à frente também. Eu quero só, antes da gente cantar aí para o fim, agradecer, não é, quem está nos visitando, e principalmente o William. William, fique de pé aí. O William está nos ajudando, junto com o Felipe também. Fique em pé, Felipe. Felipe já é membro da nossa igreja. Mas nós temos um evento de empresários, que Salomão tem nos ajudado nessa direção, e eles estão ajudando. Se você tiver interesse, eles estão muito interessados em ter contato com você. E principalmente o William, que não é membro da nossa igreja ainda, mas está conosco com esse propósito de nos ajudar. Muito obrigado pela presença de vocês, tá ok? Então nós vamos louvar ao Senhor e você vai poder fazer a sua contribuição. Depois nós vamos orar por você. Nós vamos chamar você que precisa de uma resposta de Deus para vir aqui à frente e a gente encerrar orando por você. O pastor Peterson no final vai fazer essa oração.